Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para contar do nosso processo da fertilização in vitro. Eu contei um outro vídeo falando do nosso processo de espera, dos 4 anos que nós esperamos até a gravidez, e hoje eu vou contar especificamente do tratamento, desse tempo que a gente passou ali já para fazer a fertilização in vitro, da nossa primeira consulta até o nosso positivo. E é muito importante vocês entenderem que esse processo ele pode variar de pessoa para pessoa, de casal para casal, de médico para médico, de clínica para clínica. Então ele vai depender de qual é o diagnóstico que a mulher tem, da idade da mulher, de algum tipo de obstáculo ali que possa existir especificamente para aquele casal. Então eu vou contar aqui de como que foi a nossa experiência, mas isso não quer dizer que vai ser a mesma para todo mundo que passa por isso. E eu quis muito gravar esse vídeo para passar esse panorama para quem, assim como eu era, né, não tem esse entendimento exatamente de como funciona a FIV. Eu tinha uma expectativa, mas a realidade ela foi um pouquinho diferente. Então, não é um processo engessado, não é algo que você consegue prever exatamente o que vai acontecer. São muitas etapas e para você passar para cada etapa, você tem que vencer uma anterior. Então, para a gente foi um tempo de 8 meses, para algumas pessoas pode ser bem menos, para outras pode ser muito mais. Algumas pessoas, infelizmente, nem com a FIV conseguem a gestação. Então, realmente tem muitas variáveis, né? E eu quero contar um pouquinho para vocês como é que funciona isso. A gente fez a nossa primeira consulta em abril de 2023, onde o Dr. Rodrigo falou com a gente que a nossa melhor opção seria fazer a FIV. Nesse momento eu não entendia muito bem, ele deu uma explicação rápida, vamos dizer ali, pra gente, né, resumida, do que seria o processo. Então, para mim, assim, eu entendi naquele momento que seria muito fácil, né? Que era só a gente se submeter àquele tratamento, tomar as medicações, fazer os estímulos da forma correta, que daí a 2 meses eu já estaria grávida. E não foi bem assim. Então, para quem não tem nem ideia de como que funciona, eu vou explicar exatamente quais são as etapas da FIV, tá? Inclusive, eu fiz uma colinha aqui no meu celular para eu lembrar, como eu já estou aí no 4º mês da gestação, isso foi no ano passado, eu não estou com tudo tão fresco na minha memória, mas eu vou olhando aqui no celular para falar com vocês. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma contagem de folículos, isso, gente, já falando que você entrou no processo da FIV, tá? É claro que quando você procura um médico, às vezes, de reprodução humana ou especialista em fertilidade, às vezes você vai começar seu processo investigando causas de infertilidade, às vezes, dependendo do seu diagnóstico, você vai precisar passar por algum procedimento cirúrgico ou por algum tratamento antes de iniciar a FIV, tá? Então, eu tô falando aqui já do processo da fertilização in vitro. Então, a gente começa com uma contagem dos nossos folículos. O seu médico vai determinar ali para você um dia do seu ciclo menstrual para você fazer um ultrassom e ver quantos folículos você está produzindo naquele mês. Os folículos são as estruturas que vão liberar os óvulos, né? Então, é a partir dos folículos que a gente tem mais ou menos uma noção de quantos óvulos a gente vai ter naquele ciclo. Então, a gente começa com essa contagem de folículos. A partir dessa contagem, você vai fazer o estímulo ovariano. Então, a gente vai pegar aqueles folículos que a mulher produziu e vai estimular para produzir os óvulos, né? Depois desse estímulo ovariano, a gente vai para a coleta de óvulos, para a gente fazer a fertilização. Nós precisamos de óvulos maduros, então a gente parte para essa etapa de coleta de óvulos. A partir do momento que você coletou seus óvulos, eles vão para a fertilização, então eles vão para o laboratório, né, para serem fecundados. E aí, depois disso, você vai ter lá os seus embriõezinhos e você vai fazer a transferência dos embriões, que é finalmente ali onde você vai ter ou não, né, o seu positivo, vai ter a sua gravidez. Então, esse é um resumo, né, de como ocorre a FIV. Isso foi o que foi passado para mim no início. E olhando assim, parece que é relativamente simples, né? Que é um processo ali com algumas etapas que você vai passando uma por uma e aí chega lá no resultado. Então, eu vou contar agora para vocês como que foi o meu processo, porque a gente acabou demorando um pouquinho, a gente teve alguns percalços aí no meio do caminho. Então, eu vou contar aí para vocês como é que foi cada etapa dessa pra gente, tá? Então, primeira coisa, eu fiz a consulta em abril, o Dr. Rodrigo explicou pra gente como seria, e aí eu já marquei, né, para o mês seguinte para fazer o meu primeiro ultrassom para avaliar esses meus folículos. Nesse momento eu não pensei na possibilidade desse ultrassom não ter um resultado desejado. Na verdade, eu nem achava que precisaria ter um
certo resultado, né? Eu só pensei que a gente avaliaria aqueles folículos e a partir dali começaria a nossa estimulação ovariana. Enfim, fui fazer no mês de maio o meu primeiro ultrassom para avaliação dos folículos e aí, se eu não me engano, na época eu tive uns 12 folículos. Mandei a foto do ultrassom para o meu médico, né, para o Dr. Rodrigo, e ele falou assim: Bianca, não fiquei satisfeito, não tá bom, vamos esperar o próximo ciclo. E aquilo me deu um certo choque, assim, de realidade, porque eu não estava contando com essa possibilidade. Eu pensei que, independente da quantidade de folículos que eu tivesse, a gente iria fazer o estímulo. E aí eu questionei, falei, mas por quê, né? 12 não é um tanto bom? Ele falou, não, principalmente pela sua idade. Então, eu comecei com 31 anos, né? Agora eu tô com 32. E pelo seu antimileriano. Então, o antimileriano, para quem não sabe, ele é um exame que avalia a nossa reserva ovariana. E o primeiro antimileriano que eu fiz, na primeira consulta lá, ele tinha dado um valor bom. Então, o doutor Rodrigo, ele esperava que eu tivesse pelo menos uns 20 folículos ali, né, durante o meu ciclo. E eu não tive, se eu não me engano, foram 12 nesse primeiro ultrassom. E ele falou, não, vamos esperar o próximo ciclo. Tudo bem, foi uma certa frustração, a gente não sabia que teria essa possibilidade, mas tá bom, estava nas mãos do Senhor. E aí a gente esperou o próximo. Nesse período, quando a gente vai fazer esse ultrassom, a gente já começa o uso de um hormônio, tá? Um hormônio mais fraquinho, de uso oral mesmo, comprimidinho ali, que a gente toma alguns dias antes do ultrassom. Isso foi mês de maio. Quando foi mês de junho, fui novamente na data estipulada para fazer um novo ultrassom para minha contagem de folículos novamente. De novo, deu um valor baixo, se eu não me engano, mais baixo do que o primeiro. Mandei para ele de novo e além da quantidade, é importante que dentro desses, vamos supor, 12 folículos que a mulher tenha uma boa quantidade de folículos de tamanho maior, porque os maiores vão ter mais chance de evoluir ali, né, para uma liberação de óvulos. E aí eu tinha poucos e ainda estavam menores. Mandei para ele de novo e ele falou, não, tá bom, mês que vem. Eu comecei a ficar assustada. Eu falei, gente, um processo que eu pensei que fosse ser tão simples, tá demonstrando não ser tão simples assim, né? Fomos pro próximo ciclo, mês de julho. Fiz novamente, de novo, deu baixo. Mandei para ele de novo, ele falou a mesma coisa, vamos tentar mês que vem. Quando foi em agosto, eu fiz novamente e de novo deu uma quantidade baixa. E aí nessa época a gente já estava um pouquinho mais impaciente, o neto começou a ficar um pouco revoltado. E aí eu falei, doutor Rodrigo, tá muito estranho isso, por que que eu não estou produzindo esses folículos? Eu sempre produzia assim 12, 11, teve um mês acho que foi 9, era sempre pouco. E aí eu falei, não tem mais nada que a gente possa fazer, mudar às vezes esse medicamento que eu estou usando ou tentar entender o que está acontecendo? E ele falou comigo assim, ó, a gente vai mudar um pouquinho a estratégia ali de medicação, mas eu quero que você repete o seu antimileriano, porque realmente está estranho. Pelo valor do seu antimileriano, você ter essa quantidade de folículos. E aí eu repeti o antimileriano, gente, ele estava bem mais baixo. Então, se eu não me engano, o meu primeiro era 3,8 e aí quando eu fiz de novo estava 1,7. E a nossa hipótese principal é que o meu primeiro antimileriano ele estava errado, o resultado dele veio errado, por isso que desde o início não tinha uma produção de acordo com o que a gente estava esperando. E aí quando foi em setembro, né, então eu estava fazendo já o quinto ultrassom, já era o quinto ciclo que eu avaliava a minha quantidade de folículos, eu tive 14 folículos com uma quantidade boa ali de folículos maiores. E aí o doutor Rodrigo falou, Bianca, agora que a gente sabe que você tem esse antimileriano, a gente chegou no melhor número aqui de folículos, vamos fazer o estímulo. Aí foi uma alegria, né, que a gente estava esperando muito por esse momento. Nessa fase do estímulo é onde a gente toma mais hormônios, é a pior fase ali de todo o processo da FIV, são os hormônios injetáveis, você toma aquelas injeçõezinhas na barriga durante aproximadamente uns 15 dias, é uma dose hormonal muito alta, e aí tem mulheres que têm bastante efeito colateral, eu graças a Deus não tive praticamente nada. E aí nós começamos ali o estímulo, e aí você faz o estímulo por alguns dias e vai para a coleta. No dia da coleta, você chega um dia antes na clínica, e aí você faz um ultrassom para ver como que estão esses folículos, o tamanho que eles estão, né, como que eles evoluíram. Então eu cheguei lá na clínica, fomos para São Paulo, cheguei, fiz o ultrassom,
estavam lá os 14 folículos, eles tinham evoluído bem. Aumentei a dose, né? O Dr. Rodrigo aumentou a dose da minha medicação naquele dia, pediu para eu usar 3 injeções a mais de um dia para o outro, para estimular bastante e a gente ir para a coleta de óvulos. E aí, nesse momento, é onde a gente entra no que é chamado funil da FIV. O que é o funil da FIV? Você tem lá 14 folículos, então vou trabalhar com esse número que eu tinha, né? Tem mulher que vai ter 20, outras vão ter 30, outras vão ter mais do que isso, outras vão ter menos do que isso. Então, você tem, vou colocar aqui o meu número, 14 folículos. Desses folículos, nem todos necessariamente vão produzir óvulos, tá? Então, de tantos folículos, você vai ter tantos óvulos. Então, vamos supor que de 14 folículos você tenha 10 óvulos. Desses óvulos, eu preciso de óvulos maduros. Se não for óvulos maduros, eles são descartados. Então, se eu tive 14 folículos e 10 óvulos, talvez eu tenha, sei lá, 5 óvulos maduros. Desses óvulos maduros, depois que você coleta os óvulos maduros, eles vão para a fase de fertilização. E aí, desses 5, tantos por cento deles vão fertilizar. Alguns não fertilizam, né? Isso estatisticamente é o que normalmente acontece. Então, você perde ali alguns óvulos e tem alguns fertilizados. Dos que são fertilizados, alguns chegam a virar embrião e outros não, tá? Dos que viram embrião, alguns chegam à fase de blastocisto, que é o embrião viável ali, e outros não. E dos que chegam a blastocisto, você pode fazer ali a biópsia deles e você ter alguns que são euploides e outros que são aneuploides. Somente os euploides são embriões viáveis para a transferência. Então, percebe como que é esse funil, né? Daquela quantidade de folículos que você tem, vai caindo o número até chegar na quantidade de embriões que você pode transferir. Por isso que 14, 12, 10 não é um número maravilhoso de folículos, né? Porque a gente vai afunilando e aí pode ser que tenha uma quantidade pequena de embriões. Então, eu fui para minha coleta com esses 14 folículos, eu tive 7 óvulos desses 14 folículos e 5 óvulos eram maduros. A coleta, ela é feita com anestesia, com sedação, então você não vê nada ali na hora. Então, quando eu acordei no quarto, né, depois que eu já tinha ocorrido, o meu médico veio falar comigo e aí a primeira coisa que ele fala é isso. Ele falou, Bianca, nós tivemos 7 óvulos, desses 7, 5 foram maduros. E eu, nessa época, eu já tinha uma noção um pouquinho melhor e eu falei com ele, pouco, né? Eu fiquei, assim, um pouco chateada e falei, foi pouco? Ele falou assim, foi pouco, mas vamos ver como eles vão se comportar. Então, no final das contas, se desses 5 óvulos maduros eu conseguisse um blastocisto euploide, já seria maravilhoso, seria um milagre, porque eu já teria ali um embriãozinho viável para eu poder fazer a transferência e ter o meu bebê. E aí começam dias de tensão e muita ansiedade, porque os seus óvulos eles vão para o laboratório, no mesmo momento que você está fazendo a coleta de óvulos, o seu marido ele está também deixando o material dele lá no laboratório. Então, eles vão para o laboratório para fazer a fertilização in vitro, né, nesse momento aí. E na clínica que eu fiz, que é a Clínica Mater, que é maravilhosa, e eu acredito que a maioria também faça isso, eles te dão acesso a um portal, a um site, um aplicativo, não lembro direito, com seu login, sua senha, para você acompanhar o que está acontecendo com os seus óvulos. Então, desde o dia da coleta de óvulos, você já tem acesso a isso, você vê inclusive as fotinhas dos seus óvulos, tem tudo lá. Então, tudo que foi feito, todo o seu tratamento, fica tudo lá. E você começa a acompanhar nos dias seguintes a evolução. Então, se fertilizou, se não fertilizou. A fertilização, quando ela acontece, ela tem uma classificação para saber se foi uma boa fertilização ou não. Depois você vê se virou embrião ou se não virou, se esse embrião evoluiu à fase de blastocisto. Então, são aproximadamente ali, não vou lembrar exatamente, mas eu acredito que uns 7 dias no total para você ver o que aconteceu com os seus óvulos, né? Quantos daqueles óvulos fecundaram, quantos viraram embrião, quantos embriões viraram blastocisto, enfim. Você vai acompanhando dia após dia, eles mandam vídeo, é super legal, mas ao mesmo tempo, assim, muito tenso, né? E aí a gente foi acompanhando, dia após dia, o que estava acontecendo. Então, eu tinha 5 óvulos, até então era isso que eu tinha, e eu estava torcendo para que desses 5 óvulos eu tivesse pelo menos um blastocisto que fosse euploide. E aí, gente, como Deus é maravilhoso e Ele estava conduzindo tudo
que estava acontecendo com a gente, todas as etapas que a gente passava, os 5 óvulos eles passavam. Então, no segundo dia, se eu não me engano, a gente pôde ver que os 5 óvulos fertilizaram. Depois, os 5 óvulos fertilizados viraram embriões. Os nossos 5 embriões chegaram ao estágio de blastocisto, então só isso já era uma vitória, assim, sem tamanho. E aí, quando eles chegam a blastocisto, você tem a opção de biopsiar ou não, tá? Pelo menos é isso que foi passado para mim. No meu caso, o meu médico, ele achou melhor que eu biopsiasse, porque eram 5, que é uma quantidade nem de mais, nem de menos, e aí eu não precisaria fazer a transferência, fazer a implantação desses blastocistos às cegas, sem saber se eles são euploides ou aneuploides. Aneuploides são incompatíveis com a vida. Então, né, provavelmente eu faria a implantação de um embrião aneuploide sem saber e poderia perder. E aí, se você faz a biópsia, você sabe exatamente quantos euploides e quantos aneuploides você tem. Os aneuploides, eles não são utilizados e ficam apenas os euploides. Então, a gente mandou os 5 blastocistos, 5 embriõezinhos para biópsia, esperando, pelo amor de Deus, que pelo menos um foram euploides. E, para a glória de Deus, eu até emociono de falar, os nossos 5 foram euploides. Então, eu tive 5 óvulos, que é uma quantidade relativamente pequena, mas no final de tudo eu tive 5 blastocistos euploides. Então, são 5 blastocistos viáveis para transferência e que podem, né, virar bebezinhos. A gente desafiou todas as estatísticas, o nosso funil ele não afunilou, né? A gente só teve ali a diminuição da quantidade de folículos para a quantidade de óvulos, mas depois disso a gente não afunilou mais, então nós tivemos 5 blastocistos euploides, 5 embriõezinhos ali pronto para virar bebês. E né, quando a gente tem esses embriões, eles também têm uma classificação. Essa classificação ela não tem a ver com o que o bebê vai ser, se ele vai ter algum problema, nada disso, tá? Essa classificação é a respeito da probabilidade daquele embrião fixar no seu endométrio e a gestação evoluir. 4 dos nossos embriões têm uma classificação muito boa e o 5º é uma que não é tão boa assim, mas que também pode dar tudo certo. E acho que é por lei, né, ou pelo código de ética, não sei exatamente, é obrigatório sempre utilizar os embriões de melhor classificação primeiro. Então, a gente não escolhe isso, a clínica já pega os embriões classificados com melhor classificação para fazer a implantação. E aqui é interessante falar também que quando a gente manda para essa biópsia, a gente tem a opção, o laboratório pergunta para a gente se a gente quer que venha no laudo o sexo dos embriões, porque já dá para fazer a análise ali, né? Mas a gente não quis, a gente poderia saber o sexo dos 5 embriões que a gente tem, mas a gente optou por não saber para ter o elemento surpresa mesmo e não sei, eu preferi não saber. Então a gente só descobriu que o Léo seria menino com a sexagem fetal depois que eu já estava grávida. E a gente tem 4 embriõezinhos congelados lá, que eu não sei o sexo deles. Então, a partir desse momento, esses embriões, eles vão para o congelamento, tá? Então, você vai congelar esses embriões. Quer descer, meu amor? Ai, meu Deus. Ai. Aí, gente, uma observação. Quando eu fui para a coleta de óvulos, o meu médico pediu que eu fizesse também uma biópsia do meu endométrio. Não é algo que é solicitado para todas as mulheres, teve um motivo lá dentro dos meus exames que ele avaliou, que ele achou por bem a gente fazer essa biópsia, aproveitar que eu já estaria sedada, anestesiada, e fazer essa biópsia para ver se estaria tudo bem, para depois a gente fazer a transferência, né? Então, como eu tinha feito essa biópsia, mesmo eu tendo lá os 5 embriõezinhos, não era garantido que no próximo ciclo eu poderia fazer a transferência. Eu precisava esperar o resultado da biópsia, que de toda forma já iria atrasar um ciclo, porque, se eu não me engano, eram 20 dias úteis para sair o resultado dessa biópsia. E, dependendo do resultado, eu teria que esperar mais um tempo, caso eu precisasse tratar alguma coisa. E aí, nessa época, eu já estava calejada por causa do tanto que eu tinha esperado já, né? Os 5 meses ali, os 5 ciclos que eu fiquei esperando o ultrassom dar um valor bom, que eu falei, ai, Neto, já até vi que essa biópsia vai vir alguma coisa. E realmente ela veio uma endometrite. Então, quando chegou o resultado da biópsia, veio essa endometrite. Então, se não tivesse vindo nada, eu poderia ali já preparar meu endométrio para fazer
a transferência, mas como veio a endometrite, que é uma inflamação do endométrio, eu tive que tratar. Eu tive que tomar antibiótico, se eu não me engano, 20 dias por aí. Mas também dos males o menor, pelo menos é tratável, era tranquilo, era só passar pelo tratamento. Fiz o tratamento e aí a gente vai para uma etapa de preparo do endométrio. E essa etapa, hoje eu vejo, né, depois que eu comecei a acompanhar muitas mulheres que passam por isso e também estudar mais sobre a FIV, eu vi que hoje essa é uma etapa muito desafiadora para muitas mulheres. É uma etapa que acaba que muita mulher para, né, agarra nela ali porque não consegue ter uma espessura de endométrio adequada para a implantação do embrião. Para você fazer a implantação, seu endométrio ele tem que estar numa espessura de pelo menos 7 milímetros. E aí tem mulher que não consegue essa espessura, que ela fica menos, fica 5 milímetros, então não é viável que faça a implantação. E aí veio aquele medo de novo, né? Então, já estava lá com os meus embriõezinhos congelados, esperando. Tinha esperado a biópsia veio a endometrite, eu tratei a endometrite. Aí o doutor Rodrigo falou, Bianca, então agora é a gente preparar o seu endométrio, avaliar o seu endométrio, se der tudo certo, a gente faz a transferência. Lembrando que eu tinha começado o tratamento lá em abril, né, onde foi minha primeira consulta, e isso já era novembro, final de novembro. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, só falta agora eu agarrar mais nessa etapa. E durante todo o processo, gente, eu estudei bastante dentro da minha área, né, que é a nutrologia, tudo que eu podia fazer para melhorar as minhas chances. Tanto que, por mais que eu tivesse um antimileriano baixo, que sinceramente eu não sei qual é o motivo disso, e eu tive ali poucos óvulos, os meus óvulos eles foram de excelente qualidade, né? Tanto que os 5 óvulos evoluíram muito bem e geraram 5 embriões de excelente qualidade. Então, eu cuidei muito da minha saúde na parte de suplementação, de alimentação, de tudo que eu podia fazer. Eu tive alguns estresses durante esse período que pode ter atrapalhado um pouco, mas tudo que estava no meu alcance eu fiz. Então, nessa etapa aí de preparo do endométrio, eu fui pesquisar um pouquinho mais a fundo o que eu poderia fazer para melhorar as minhas chances. E aí eu comecei a utilizar algumas estratégias, principalmente para vasodilatação. Eu precisava melhorar muito ali a oxigenação, né, do meu útero, do meu endométrio, melhorar a vascularização. E um dos alimentos que eu considero que são fantásticos aí para isso é a beterraba. Vocês não têm noção do tanto de beterraba que eu comi nesses dias. Nessa etapa a gente usa um hormônio também, né? Então tem hormônio em todas as fases. Mas o que eu comia de beterraba, gente, era suco de beterraba de manhã, era beterraba no almoço, era beterraba no jantar. Eu já estava quase ficando roxa de tanta beterraba que eu consumia, além da suplementação que eu fiz também voltada para essa vasodilatação. Então, assim, eu me esforcei muito porque eu falei, ai, Senhor, agora eu não quero mais esperar, eu não quero mais que seja mais uma etapa que não dê certo, que eu tenho que esperar de novo. E aí, não estava marcado lá para um dia X, não vou lembrar exatamente, para eu fazer o ultrassom, né? Eu precisava de pelo menos 7 milímetros de endométrio e graças a Deus eu estava com 12 milímetros. Então, ele estava bem gordinho, com uma espessura bem legal para a gente fazer a transferência. E aí nós fomos para São Paulo. É muito engraçado porque eu sou do interior de Minas Gerais e o meu tratamento ele era em São Paulo. Então a maioria das coisas eu fazia aqui, né, ultrassom e ficava fazendo o acompanhamento todo online, mas para fazer a coleta de óvulos e para fazer a transferência a gente tem que ir para lá. Só que acaba que você nunca sabe exatamente a data que você tem que ir, porque fica dependendo de outras coisas, né? Do ultrassom dar certo, do endométrio tá bom. Então a gente não tinha nem passagem, né? Então eu fui fazer o ultrassom num dia e eu tinha que estar em São Paulo, se desse certo, eu tinha que estar em São Paulo 3, 4 dias depois. E aí a gente foi, comprou passagem correndo, estava com 12 milímetros, fomos para São Paulo, fizemos a nossa transferência. E só para contar um pouquinho do dia da transferência, gente, a transferência, né, a gente fala TEC, que é a transferência de embrião congelado, ela é super tranquila, é assim, muito mais tranquila do que a coleta de óvulos. Então, não tem anestesia, não tem sedação. O procedimento em si, né, em questão de desconforto para a mulher, é como se fosse um preventivo, um Papa Nicolau que a gente faz. Então, passa ali o espéculo e é colocado, você não sente nada, não tem desconforto nenhum, é super rápido, mas ao mesmo tempo é mágico. A equipe da Mater, que é quem me assistiu, é incrível, então eles fazem ser ainda mais mágico, é um momento super emocionante, eu chorei muito, você vê lá, seu embriãozinho fica na televisão, né, você fica vendo o embriãozinho sendo sugado, e aí na hora que ele entra lá no útero, dá pra você ver também, porque tá fazendo um ultrassom na hora,
Então, é mágico, é maravilhoso, mas é muito rápido e é muito simples. Lá no meu Instagram tem um videozinho que eu fiz mostrando como que foi o dia. Você tem que tomar bastante água, se eu não me engano, uns 8 copos de água antes de fazer, tem que estar com a bexiga bem cheia. Vai lá, faz e depois você pode ir embora, viver sua vida normalmente. Claro que você não vai sair, vai correr ou vai fazer uma academia, mas no mesmo dia eu saí de lá, foi de manhã, eu estava com fome, eu não lembro se tinha que ficar em jejum, sei que eu estava com muita fome depois, não sei se tinha que ficar em jejum, mas eu estava. E aí eu estava com muita vontade de comer feijoada, muita vontade, assim, já tinha vários dias que eu estava com vontade, feijoada é meu prato preferido, ou um deles. E aí eu fiquei assim, ai Neto, será que eu posso comer feijoada? Ah, não quero saber, eu vou comer. E aí eu fui a pé para um restaurante para comer feijoada, comi, depois eu fiz um pouquinho de repouso durante o dia, depois saí de novo. Então, assim, foi um dia muito leve, muito tranquilo, muito alegre, eu não fiquei cheia de nóia, de neura, de medo, nada disso. O doutor Rodrigo, ele me orientou super bem, ele falou, Bianca, vida normal, não vai pegar peso, não vai fazer grandes esforços, mas não precisa ficar de repouso. Eu iria voltar, meu voo de volta era acho que 2 dias depois, eu preferi ficar 2 dias a mais lá, mesmo por precaução, caso eu tivesse algum incômodo, algum sangramento, qualquer coisa assim, eu já estaria lá. Mas 2 dias depois estava tudo bem, eu voltei. Aí, quando você faz a transferência, eles pedem para você fazer o teste, né, depois de 9 dias. E como assim? A gente já estava fazendo a FIV, a nossa família sabia que a gente estava fazendo, a gente não tinha muita surpresa para fazer, porque eles sabiam o que a gente estava fazendo. Aí a gente resolveu contar uma mentirinha para eles e nós falamos que seria depois de 15 dias que a gente iria fazer o teste, pelo menos para a gente poder saber antes e no caso de dar positivo a gente poder fazer uma surpresa. E ia dar exatamente no dia 22 de dezembro, o dia da gente fazer o teste, ou seja, né, seria uma surpresa de Natal, estava todo mundo esperando que a gente só fosse saber depois do Natal. Nós fizemos o teste, na verdade, gente, era pra gente fazer o teste numa sexta-feira, que era dia 22 de dezembro, nós fizemos ele na terça, a gente não aguentou. A gente acabou fazendo o teste, inclusive a gente fez pelo teste de ovulação, porque durante o processo da coleta lá, tem que comprar um testezinho de ovulação de farmácia e fazer. E aí ele vem vários testes, dá pra você fazer vários. E aí eu tinha o resto dele aqui em casa. E eu tinha visto alguém falar que o teste de ovulação, ele também detecta o HCG, né? Ele também detecta o hormônio da gravidez. Aí eu falei, Neto, vamos fazer? A gente tava assim, muito nervoso, os dois. Terça-feira, faltava ainda, né, quarta, quinta, sexta para fazer o teste. Aí eu falei, vamos fazer. Eu não estava sentindo nada, absolutamente nada, nenhum sintoma. Falei, vamos fazer? Ele falou, vamos. Eu fiz, eu não quis olhar. Aí ele ficou olhando e esse teste de ovulação ele é muito bonitinho porque quando ele dá positivo, né, ele vem um rostinho feliz. E aí o Neto ficou olhando, são 3 minutos, eu corri para a sala, ele ficou olhando e aí deu positivo. Na hora que deu positivo, ele veio correndo com o teste na mão, falou, deu positivo, deu positivo. Aí eu falei, agora vai na farmácia e compra o de gravidez mesmo, pra gente ter certeza. Ele comprou, deu. Sei que daquele dia, da terça-feira até na sexta, que é o dia que eu fiz o beta mesmo, o exame de sangue, eu devo ter feito uns 6, 7 exames de farmácia. Todo dia eu fazia, eu não acreditava, assim, foi uma emoção surreal. A gente não filmou nem nada, porque na hora a gente nem pensou nisso. Mas foi muito emocionante. A ficha demorou a cair, todo dia eu não acreditava, eu queria fazer teste, porque eu não senti nada também, né? Eu vejo algumas mulheres contando relato aí de pós-transferência, de sintomas, eu não tive nada, 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 nada. Não tive enjoo, não tive mal-estar, não tive... Eu vi mulher falando que ficou inchada, eu não tive nada disso, inclusive até em relação ao efeito colateral dos medicamentos, dos hormônios que a gente utiliza no processo da FIV, eu passei super bem, eu praticamente não tive nenhum tipo de efeito colateral. Eu acho que o meu corpo inchou um pouquinho, mais no sentido assim, de modificar um pouquinho a minha composição corporal, nem de ter diferença na balança, sabe? Mas de forma geral, acho que eu passei super bem. E eu também não tive sintomas de gravidez. Mesmo depois de alguns dias, depois quando o beta-HCG estava lá nas alturas, porque eu fiz outros exames para acompanhar, eu não tive sintoma, eu não tive enjoo, eu não tive fraqueza, eu não tive nada disso. Então, foi isso. Só uma observação que eu esqueci de contar, que no meio desse processo, quando a gente entra ali para fazer o processo da FIV, tudo quanto é exame é realizado, né? Porque você está
apostando todas as suas fichas naquilo ali. Então, a gente precisa otimizar todas as nossas chances, né? O meu médico, que é maravilhoso, ele tem muito esse cuidado. Por isso que ele até pediu para eu fazer aquela biópsia. Porque imagina, se eu tivesse com essa endometrite e não tivesse tratado, eu teria uma chance da gravidez não evoluir, ou de ter alguma complicação, enfim. Então, eles são muito cuidadosos e pedem todos os exames durante esse processo nosso, do parceiro também. E aí, durante esses exames, né, no meio desses exames, eu tive o diagnóstico de trombofilia, que antes eu não tinha. Eu nunca tinha feito exame para isso, até porque eu nunca tinha tido nenhum abortamento e nunca tinha me atentado para fazer. Então, no meio desse processo, eu tive o diagnóstico da SAF, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, e eu precisei usar desde um dia antes da transferência a enoxaparina, que é a Clexane, que é aquela injeçãozinha anticoagulante que a gente aplica na barriga. Então, eu uso ela desde antes de eu engravidar, desde um dia antes da implantação, acho que foi isso mesmo. Né? E uso todos os dias, vou usar até o dia do parto e 45 dias depois do nascimento do meu bebê, tá? Então, isso foi uma outra coisa que foi, assim, para mim uma provisão de Deus, né? Porque eu realmente não sabia que eu tinha esse diagnóstico. O exame foi feito e repetido, você tem que fazer ele, dando positivo, você tem que repetir depois de 12 semanas. Eu fiz, repeti, fechei o diagnóstico e aí eu tive essa oportunidade de cuidar, porque se não fosse o caso, eu teria grandes chances de ter uma perda gestacional, tá? Então, graças a Deus, eu também tive esse diagnóstico no meio do processo, que foi, assim, maravilhoso a gente saber antes. Então, nem um dia de gravidez eu passei sem um anticoagulante. Bom, gente, é isso. Então, esse vídeo eu quis focar bem na parte técnica mesmo, do tratamento, contar como que foi esse meu processo, toda a parte espiritual, tudo que a gente viveu durante todo esse tempo, eu contei no outro vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que mulheres que estejam passando por isso, ou que vão passar, ou até mesmo para quem tem curiosidade de saber, tenha sido esclarecedor. Eu vi que no outro vídeo teve comentário perguntando valores. E assim, gente, o que eu posso falar para vocês é que não fiquem com medo dos valores. Se você tem, às vezes, a vontade de procurar esse tipo de tratamento por causa da sua história, mas o valor é um impeditivo para você, não deixe de fazer uma consulta, avaliar um orçamento, porque, por exemplo, essa clínica que eu fiz, eu considero que é, com certeza, uma das melhores do Brasil. Ela é sensacional, é impecável, sem defeitos, assim. O meu médico foi maravilhoso e toda a equipe, da recepcionista, a enfermeira, todo mundo que te acompanha lá é incrível. E não é nenhum valor exorbitante comparado aos outros valores que a gente tem em outras clínicas do Brasil. Então, às vezes, a pessoa, por medo, né, de achar que é um preço que é fora do normal, ela nem procura saber. Eu não vou falar aqui os valores que a gente gastou, por quê? A gente teve um orçamento inicial dos valores fixos de tratamento médico, de medicamento e de procedimentos, mas a gente acabou gastando um pouco mais com as biópsias, com a biópsia do endométrio e com as biópsias dos embriões, né? Então, a gente acabou gastando mais do que a gente estava esperando. Mas isso pode variar de caso a caso, tá? Então, é importante você procurar saber, dentro do serviço ali de confiança, quanto seria, né, uma média de gastos que você teria, tá? Mas várias clínicas dão várias opções de tratamento, tem algumas formas até onde você tem a opção de doar óvulo para ter desconto, enfim. Não deixe de saber, tá? Não deixe de fazer uma consulta, de ver suas opções, de ver ali dentro da sua realidade o que você consegue fazer, se essa é a opção mais viável para você e se é o seu sonho ter o seu bebezinho. Pra gente foi uma provisão de Deus, foi um presente que a gente recebeu e a gente está muito feliz hoje esperando o nosso Leozinho. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, as dúvidas de vocês, curtem, compartilhem e me deixem saber qual assunto mais vocês querem saber por aqui, tá? Um beijo, até a próxima!